Poucos homens falam sobre isso, mas muitos sentem. Aquele momento de silêncio no quarto, quando o corpo simplesmente não responde, quando o desejo bate forte, mas a potência parece ter desaparecido. É uma vergonha silenciosa que corrói a alma, que machuca a autoestima e faz o coração se encolher. Você sabe do que estou falando, eu vejo nos seus olhos. Sei da angústia que acompanha a falha, da dúvida que insiste em nascer toda vez que a noite se aproxima. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Este vídeo é um convite para você olhar para dentro, para entender o que acontece silenciosamente em seu corpo, para tomar as rédeas da sua saúde com um olhar amoroso e firme. Juntos vamos desvendar como a acidez espreme a circulação, como o bicarbonato de sódio pode agir como um herói improvável e como pequenas mudanças podem transformar sua vida íntima. Você não está sozinho e a força que parecia esvair-se está mais perto do que imagina. Vamos dar o primeiro passo? Seu corpo vai agradecer, sua alma vai sorrir, porque envelhecer não é aceitar limitações, é aprender a renascer. Não estou falando de fórmulas mágicas, nem de remédios caros que prometem milagres e só trazem frustrações. A promessa é real e acessível. Recuperar a potência masculina após os 60 não precisa ser um mistério nem uma busca frustrada. Basta entender um pouco da ciência prática por trás do equilíbrio do corpo e fazer pequenos ajustes diários, rituais que respeitam o seu tempo e o seu corpo. É possível reencontrar o vigor, sentir de novo o corpo vibrar, a pele despertar, a confiança voltar. É possível porque a vida não para aos 60. O corpo só precisa ser ouvido. Só precisa de um sinal para se libertar. O corpo desacelera com o tempo e o metabolismo que antes queimava energia com vigor começa a pisar no freio. Esse processo natural, somado à alimentação carregada de produtos industrializados, cria um ambiente interno onde a acidez se acumula sem alarde. Não é uma invasão ruidosa, mas um inimigo sutil, invisível, que vai compactando os vasos sanguíneos essenciais para a ereção. O sangue que deveria fluir livre encontra resistência nas artérias cavernosas, pequenas, porém vitais. O resultado aparece em sinais silenciosos, as manhãs sem aquela rigidez natural, os momentos íntimos em que o corpo parece não colaborar. Muitos homens relatam esse despertar sem firmeza, a sensação incômoda de que algo não está certo, mesmo que não saibam o que exatamente. É como se o motor do corpo estivesse sem combustível, mesmo com o tanque cheio. O nível de acidez, medido com fitas de saliva simples, revela uma realidade que passa despercebida. O pH do organismo está desequilibrado, inclinado para o ácido, abrindo espaço para a tensão vascular que mina a potência. Menor óxido nítrico significa vasos contraídos, circulação limitada e, consequentemente, ereção frágil. Essa acidez oculta não só interfere na química do corpo, mas também mexe com o que você sente. O peso da frustração, a vergonha que impede de compartilhar o que se passa, o medo silencioso do declínio. É uma armadilha invisível que faz o corpo parecer traidor, mesmo quando você luta para manter a vitalidade. Entender essa relação entre acidez e circulação é o primeiro passo para recuperar a força que o tempo tenta roubar. Para quebrar esse ciclo e devolver ao corpo a liberdade de responder, vibrar e sentir o prazer como antes. Bicarbonato, a chave de fenda que libera o óxido nítrico. Imagine uma chave de fenda simples e silenciosa, que destrava portas trancadas há tempos dentro do corpo. O bicarbonato de sódio funciona exatamente assim. Um íon que se une ao hidrogênio em excesso, neutralizando a acidez que sufoca as artérias. Essa reação química libera uma enzima vital, a enós, responsável por produzir o óxido nítrico, a molécula mestre que relaxa os vasos e permite o fluxo sanguíneo necessário para uma ereção firme. Sem esse equilíbrio, a circulação fica comprometida e o corpo reage como se tivesse uma válvula fechada, bloqueando a vitalidade masculina. Estudos recentes, como o de 2024, mostram resultados concretos. Homens entre 60 e 70 anos, que elevaram os níveis de bicarbonato no sangue, experimentaram um aumento de 18% no fluxo peniano. Esse dado não é mera estatística, é um convite para compreender como algo simples e barato pode abrir caminho para uma vida sexual mais ativa, sem depender das soluções caras e às vezes inatingíveis que o mercado oferece. A comparação é clara. O bicarbonato segue a mesma via química que fármacos potentes, mas sem o peso dos efeitos colaterais e do custo elevado.
Dose, horário e rotina, o método de 3 etapas. Para transformar o bicarbonato de sódio em um aliado real da potência masculina depois dos 60, o segredo está no equilíbrio e na constância. Começa pela medição simples da acidez, usando fita de saliva logo ao acordar, durante 5 dias, para entender o estado do seu corpo. Registrar a cor do papel é como ler o termômetro do seu pH, um indicador silencioso que revela o que o corpo sente antes mesmo da mente perceber. Depois entra a fase de uso consciente, um ciclo de 5 dias, tomando meia colher de chá, cerca de 2 gramas, diluída em um copo de água morna, preferencialmente 90 minutos antes da atividade íntima. Essa pausa é essencial para que o corpo assimile o efeito alcalino e o óxido nítrico tenha espaço para agir livremente. Nos 2 dias seguintes, é hora de descanso para evitar excesso de sódio, respeitando o ritmo do corpo, que precisa de pausas para equilibrar. A rotina matinal ganha força com alimentos que potencializam a circulação, como rúcula ou beterraba, que juntos com bicarbonato abrem caminho para um fluxo sanguíneo mais intenso e uma rigidez mais firme. Em um mês, a constância dessas pequenas ações se reflete em rigidez matinal consistente e na recuperação da própria imagem de virilidade. Um processo que não é milagroso, mas profundamente real e possível para quem decide se reconectar com seu corpo. A forma como você incorpora o bicarbonato na sua rotina é tão importante quanto o próprio uso. Ele não é uma solução mágica que aparece do nada e transforma tudo, mas sim uma ferramenta poderosa que, quando usada com atenção, pode devolver a vitalidade que parecia estar se esgotando. Tomar meia colher de chá diluída em água morna não é apenas um gesto físico, é um convite ao corpo para respirar, para reequilibrar seu ambiente interno. O horário, 90 minutos antes do momento de intimidade ou até antes do exercício, cria um espaço de preparação. É como afinar um instrumento antes do concerto. Sem essa sintonia, o corpo não responde da mesma forma. Além disso, o descanso de 2 dias é fundamental porque evita que o corpo acumule sódio em excesso, algo que poderia pesar contra essa jornada de renovação. É um ciclo que respeita os limites e valoriza o tempo. Essa microdose, quando acompanhada de hábitos saudáveis, uma alimentação rica em alimentos que promovem o óxido nítrico, hidratação adequada e até técnicas de respiração, forma uma tríade silenciosa que sustenta a energia e a firmeza. Mais do que a química, é uma reconexão profunda com o corpo que muitas vezes foi negligenciado, um gesto de cuidado e respeito consigo mesmo. No fundo, o uso consciente do bicarbonato é uma forma de quebrar tabus e medos. É um passo para recuperar o controle sobre a própria saúde. Uma ação prática que pode gerar confiança, que devolve a sensação de potência e domínio sobre o próprio corpo. E isso, para qualquer homem após os 60, não tem preço. E ela não grita? Pior responde. É comum ouvir que a atividade física é a fonte da juventude, mas poucos sabem que, para o homem maduro, o próprio esforço pode trazer um desafio inesperado. O exercício intenso gera lactato, um subproduto que aumenta a acidez no sangue. E essa microacidez, por sua vez, sufoca os corpos cavernosos, bloqueando a chegada do oxigênio essencial para a rigidez. É um ciclo silencioso. Quanto mais tentamos fortalecer o corpo, mais ele pode pedir socorro em forma de fadiga e ereções frágeis. Mas há um caminho para quebrar esse ciclo, conhecido por atletas veteranos que transformam esse desgaste em vigor. A microdose de bicarbonato, ajustada para o peso, age como um amortecedor da acidez, permitindo que a respiração e o movimento continuem sem sabotagem interna. É a química do corpo alinhada com a sabedoria do tempo, restaurando a energia que parecia perdida. O relato do Sr. Álvaro, aos 66 anos, traduz essa transformação. Ele voltou a subir escadas sem sentir que as pernas queimavam, e a surpresa veio em casa, onde a potência se mostrou renovada em poucos dias. É um exemplo concreto de como o cansaço da idade pode ser apenas um reflexo do desequilíbrio do pH, um alerta para que não se aceite a queda sem investigar as causas reais. Esse ajuste sutil reverbera no corpo e na mente, reacendendo o desejo e a confiança, num ciclo de renovação que é tão físico quanto emocional. Além da dose básica de meia colher de chá, 2 gramas, dissolvida em água morna antes da relação, há outras formas inteligentes de usar o bicarbonato para potencializar seus efeitos na saúde sexual e circulação, sempre respeitando seu corpo e limites. Uma estratégia eficaz é distribuir pequenas doses ao longo do dia para manter o pH equilibrado.
Por exemplo, tomar um quarto de colher em um copo d'água pela manhã, outro quarto à tarde, especialmente após refeições mais pesadas ou ricas em açúcares, ajuda a neutralizar a acidez gerada pela digestão e pelo metabolismo natural. Esse cuidado constante evita picos de acidez que sufocam os vasos sanguíneos. Outra maneira é combinar o bicarbonato com hábitos que aceleram sua ação, como a ingestão de água alcalina, que potencializa a neutralização ácida, ou o consumo de alimentos naturalmente alcalinizantes. Rúcula, beterraba, espinafre, criando um ambiente interno mais favorável para o óxido nítrico agir livremente. Também existe a possibilidade de associar a microdose de bicarbonato a exercícios físicos. Tomar a dose cerca de 30 a 40 minutos antes da atividade física, principalmente caminhada ou exercícios de resistência leve, pode reduzir o acúmulo de lactato, o ácido que causa aquela sensação de cansaço nas pernas, melhorando o desempenho e reflexivamente a circulação para órgãos íntimos. Mas é importante lembrar que o bicarbonato não é um remédio milagroso para ser usado indiscriminadamente. O método mais seguro é o ciclo de 5 dias com uso diário, seguido por 2 dias de pausa para evitar excesso de sódio e possíveis efeitos adversos. Assim, você respeita seu organismo, garantindo resultados consistentes e sustentáveis. Por fim, para quem busca um cuidado ainda mais personalizado, medir o pH da saliva diariamente antes do café da manhã pode ajudar a ajustar doses e identificar se o corpo está acidificado demais ou equilibrado. Esse controle simples, aliado ao uso consciente do bicarbonato, fortalece sua autonomia para manter a vitalidade e a potência ao longo do tempo. Cada corpo responde de um jeito, e essa flexibilidade no uso permite que você escute seu próprio ritmo, reconectando-se com a sabedoria do seu corpo para uma vida sexual ativa e plena depois dos 60. Respire fundo, alcalinize mais rápido. O simples ato de respirar pode ser uma poderosa ferramenta para restaurar o equilíbrio do seu corpo e, com ele, a vitalidade da sua potência. Cada molécula de dióxido de carbono que você exala ajuda a reduzir a acidez interna, poupando o precioso bicarbonato que seu organismo tanto precisa para funcionar bem. Respirar não é apenas um movimento automático, é uma ponte que conecta mente, corpo e energia sexual. A técnica conhecida como caixa tática, usada por ex-militares, é um exemplo prático dessa conexão entre respiração e química corporal. Inspirar, segurar, expirar e pausar, todos em 4 segundos, numa cadência precisa que ativa o sistema nervoso parasimpático, eleva o tom vagal e reduz a ansiedade que tantas vezes mina a performance. É como se o corpo aprendesse a acalmar o fogo interno, abrindo espaço para que o sangue flua livremente onde mais importa. Essa combinação, respirando com consciência e potencializando com uma microdose de bicarbonato, pode dobrar o tempo da rigidez, segundo dados que não deixam margem para dúvidas. Para quem já sentiu o peso da frustração e o silêncio que acompanha a falta de firmeza, esse caminho oferece uma renovação quase instantânea, que começa no simples gesto de inspirar fundo e se estende para toda a experiência íntima. Mais do que técnica, é um convite para se reconectar com o corpo, respeitar seus limites e, ao mesmo tempo, expandir sua capacidade de prazer. Respirar bem é um ato de autocuidado profundo, um gesto sagrado que tem o poder de transformar o ordinário em extraordinário, especialmente quando a idade tenta sussurrar que o melhor já passou, porque o rim cansado estanca sua potência. Com o passar dos anos, o rim, esse órgão silencioso e incansável, vai perdendo sua capacidade de filtrar o excesso de ácido do sangue, uma queda que pode chegar a 1% ao ano após os 60. Esse ácido acumulado tem um efeito devastador, endurece os vasos sanguíneos, inclusive os delicados vasos que irrigam o tecido erétil, bloqueando a circulação e sabotando a firmeza da ereção. É um processo lento, quase imperceptível, que vai criando um terreno ácido e rígido dentro do corpo, onde o sangue não consegue fluir com liberdade. A sensação é como tentar encher um balão com um canudo entupido. Por mais esforço que você faça, o resultado nunca será satisfatório. E essa rigidez vascular silenciosa é uma das principais causas da impotência que tantos homens enfrentam, sem compreender o verdadeiro motivo. Na prática clínica, a terapia com bicarbonato tem mostrado resultados promissores ao melhorar a microcirculação em pacientes com insuficiência renal, trazendo reflexos positivos também para a saúde sexual. Sinais que costumam passar despercebidos: espuma na urina, necessidade frequente de urinar à noite,
são indícios de que o rim está sobrecarregado e que essa sobrecarga pode estar minando a potência. A solução está na combinação de hidratação fracionada, que mantém o rim ativo e protegido, com uma pequena dose de bicarbonato para neutralizar a acidez, aliviando a pressão sobre os vasos. Esse ajuste simples e natural pode liberar a circulação periférica e restaurar a força que parecia perdida, abrindo caminho para uma vida sexual plena e vibrante, mesmo com o passar dos anos. Dose, horário e rotina, o método de 3 etapas. O caminho para recuperar a potência após os 60 anos passa por um método simples, claro e sustentável, que respeita os limites do corpo e acolhe suas necessidades. Começa pela observação atenta, medir o pH da saliva ao acordar. Durante 5 dias, registra sinais valiosos sobre o estado real do equilíbrio ácido-base. Essa pequena rotina cria consciência, conecta o homem à sua fisiologia e traz o controle para as próprias mãos, sem depender de fórmulas milagrosas ou tratamentos invasivos. A segunda etapa acontece na prática do dia a dia. Um ciclo de 5 dias, tomando meia colher de bicarbonato dissolvida em água morna, seguida por 2 dias de pausa. Esse ritmo ajuda a evitar o excesso de sódio e mantém o corpo em harmonia, permitindo que a alcalinização seja gradual, eficiente e segura. A regularidade, mais do que a dose, constrói a transformação silenciosa, que reverte a acidez e promove a circulação. Por fim, a terceira etapa potencializa os resultados com alimentos que ampliam a produção natural de óxido nítrico, como a rúcula e a beterraba. Essa combinação cria um ambiente interno favorável, onde o corpo reencontra o fluxo vital que mantém a ereção firme e duradoura. Em 30 dias, o resultado esperado não é só físico, mas também emocional. A rigidez matinal consistente que reacende a confiança, a autoestima que se renova, o autoconceito de virilidade restaurado. Esse método de 3 etapas não é uma promessa vazia, mas uma estratégia baseada em ciência e experiência, que oferece um novo olhar para a maturidade e para a vida sexual depois dos 60, provando que a idade é apenas um número e que o vigor pode ser reconquistado com passos simples, firmes e respeitosos. Insulina, açúcar armazenamento. A doçura momentânea do açúcar esconde um perigo silencioso para a potência masculina depois dos 60. Quando ingerimos uma sobremesa, aquele pico de insulina não só regula o açúcar no sangue, ele também desencadeia uma reação que acidifica o organismo, derrubando os níveis de testosterona livre, essencial para o desejo e a força sexual. Essa armadilha invisível mina a vitalidade aos poucos, como uma sombra que corrói a confiança sem alarde. Mas não é apenas o que comemos, é como o nosso corpo reage. O ciclo açúcar-acidez-impotência é uma dança cruel que se repete noite após noite, deixando o homem preso numa rotina que esgota sua energia sexual e emocional. Para neutralizar esse efeito, uma combinação simples se revela poderosa: água alcalina com uma pitada de bicarbonato de sódio, acompanhada de gotas de limão. Essa mistura age como um escudo, interrompendo o ciclo vicioso que rouba a firmeza e o desejo. Essa mudança, por mais sutil que pareça, tem o poder de restaurar o prazer e a espontaneidade. José, que trocou o pudim por esse elixir noturno, sentiu seu corpo reagir em apenas 14 dias, com ereções espontâneas e uma nova sensação de vigor. Essa é a prova de que pequenas escolhas, somadas ao entendimento do corpo, podem trazer de volta o controle e a confiança que pareciam perdidos. O prazer momentâneo do doce não precisa ser um preço alto demais para pagar. Existe um caminho que respeita o corpo e honra a potência que ainda vive dentro de você, pronto para despertar. Ao longo deste caminho ficou claro como 3 forças invisíveis atuam silenciosamente para minar a potência masculina depois dos 60 anos. A acidez oculta que comprime os vasos, a queda do óxido nítrico que perde sua força vital e a vasoconstrição que fecha as portas para o fluxo sanguíneo essencial à ereção. Essas realidades não são sentenças, mas alertas para uma mudança consciente, uma oportunidade de agir com inteligência e respeito pelo corpo. O bicarbonato de sódio surge como um aliado acessível, barato e cientificamente fundamentado, capaz de neutralizar essa acidez e restaurar a circulação que dá vida à potência. Não é um milagre, mas uma ferramenta simples, que, combinada com hábitos naturais e rotinas estratégicas, devolve energia, confiança e controle para o homem que se recusa a deixar a idade definir seu desejo. A proposta aqui é um convite íntimo e prático. Teste seu pH hoje, experimente a microdose,
Observe seu corpo se comunicar de novo. Essa conexão renovada é o primeiro passo para atravessar os 70 anos com ereção espontânea e autoestima intacta. A idade deixa de ser sentença para virar apenas um dado no calendário, e a vitalidade, o prazer e a liberdade voltam a ser seus companheiros constantes. Você merece essa renovação. Você merece sentir o vigor pulsando em cada momento, sentindo-se inteiro, respeitado, vivo. Essa jornada é sua. E o tempo, afinal, é só um aliado para quem escolhe se reencontrar.